O que está acontecendo na Austrália? Como é que pode um país tão rico, tão desenvolvido, é a sexta maior economia do mundo, deixar acontecer essa queimada de tamanha proporção? E o governo perante isso, o que ele está fazendo? E o que causou esse incêndio que está queimando aí a Austrália desde setembro, que a gente vê aí, tem acompanhado nas mídias, muitos bichinhos morrendo, mais de 8.000 koalas já morreram, mais de 30% dos seus habitats já foram dizimados, queimados, né? Muitas aves, muitos cangurus queimados, muitas pessoas também morreram, até o momento 25 pessoas já morreram, mais de 1.000 casas queimadas, muitos desabrigados, alguns desaparecidos. Então, como é que pode, né, um país tão desenvolvido ter deixado isso acontecer? Então, para ficar bem fácil para você entender, o vídeo de hoje ele se chama Austrália em Chamas. E eu gosto, né, de uma didática de separar, e aqui no meu canal você encontra essa didática. Então, eu dividi o vídeo em 6 partes. A primeira parte eu vou mostrar para vocês onde está o fogo, né, onde que aconteceram aí esses focos de incêndio. A segunda parte eu vou comentar sobre os impactos para a população e as perdas ambientais. Isso aí a gente vê bastante já nas mídias. A terceira parte eu vou falar sobre as causas. Então, de fato, o que causou esse incêndio? Tem causa humana? Tem causa natural? Tem as duas, um pouco mais de uma, um pouco mais de outra, já vou dizer qual é. Então, vou explicar com bastante detalhes essa parte. A quarta parte do nosso vídeo eu vou falar sobre o clima. Então tem aí um nome um pouco não tão comum, né, no linguajar das pessoas e no conhecimento do senso comum, mas na geografia é bem conhecido, chama dipolo do oceano ou é o ninho do Índico. Vou explicar o que é isso. Ele ajudou, contribuiu a essas queimadas, e também o modo anular sul, que tem a ver lá com a Antártida. Então fica ligado, essa é a parte, vamos dizer assim, mais técnica do nosso vídeo. Por penúltimo, em quinto lugar, eu vou falar sobre o governo lá da Austrália, né? Quais ações, quais esforços, então, eles estão fazendo, qual a reação do povo perante esse governo, o que está acontecendo lá na política australiana perante esse incêndio. E aí, por último, deixa eu baixar aqui a tela. Eu vou fazer uma comparação entre o incêndio da Austrália e a Amazônia. Então, a gente também viveu alguns incêndios aqui no Brasil, né, recentemente, que queimaram vários hectares lá da nossa Amazônia. E eu vou comparar, será que os dois foram causas naturais, causas humanas? O que aconteceu na Amazônia e um comparativo com a Austrália? Então é isso, gente. Opa, deixa eu arrumar aqui. Então é isso, fica comigo até o fim do vídeo que vamos começar aí o que eu preparei para vocês para entender o que aconteceu nesses incêndios lá na Austrália. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rafaela Locali, eu sou professora de geografia, também sou especialista em vestibulares, e aqui no meu canal eu procuro trazer vídeos que estimulem o seu pensamento crítico e reflexivo sobre a realidade. Então, eu sempre procuro buscar pesquisas, fontes seguras de informação para passar informação para vocês, mas também fazer essa reflexão. Então, eu sempre consulto sites seguros como o G1, Folha de São Paulo, BBC, Nexo, enfim, vários, e também levo em conta os meus conhecimentos de anos, né, da minha base de formação geográfica, de mais ou menos 16 anos aí de sala de aula. Então, sempre voltando também um foco para os vestibulandos, porque esse assunto, como está bastante ligado ao aquecimento global, é muito provável que caia aí nos vestibulares desse ano. Então, meu foco é sempre ensinar você a performar bem no vestibular, a responder de modo a convencer o seu corretor. Então, tem vários vídeos aqui no meu canal sobre isso. Então, hoje a reflexão mais vai ser em cima não só passar o que acontece na Austrália, as causas, mas pensar também como é que pode um país que está entre os primeiros de DH, do ranking de DH da ONU, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida desse país. Então a Austrália sempre disputa as primeiras colocações, geralmente com a Noruega e com a Islândia. Então, se tem um lugar que tem boa qualidade de vida, é a Austrália. E aí acontece isso, né? Esse é um fato que
tira a qualidade de vida das pessoas e do ambiente. Então vamos fazer essa reflexão. Lembrando, eu tenho também bastante contato com a Austrália, que a minha irmã mora lá, já falei algumas vezes aqui também, e ela me traz informações. Ela mora mais ao norte da Austrália, no estado chamado Queensland. Lá teve também, tiveram algumas queimadas mais para setembro, perto até da casa dela. E lá, a cidade que ela mora é uma cidade turística, recebe bastante turistas australianos mesmo, que vão passar férias lá, final de semana, nas lindas praias que tem lá. E ela conta que os australianos, eles têm muita mania de acampar. Eles têm, assim, barracas gigantescas, que parecem verdadeiras casas mesmo, mega equipadas, e eles vão muito para lá. E agora, com essas queimadas, a cidade dela deixou aí de receber esses turistas. Isso foi uma coisa que ela percebeu, porque não dá para chegar, né? As pessoas não conseguem nem sair lá mais do sudeste da Austrália para ir para o norte, e também pessoas lá da cidade dela que iam passar férias e as festas de fim de ano também mais para o sul, iam ficar nessas praias, já estavam até programados, não conseguiam ter acesso a essas zonas de queimada. Outra coisa que ela me fala, isso não é nada oficial, mas ela comentou também que o povo de lá fala muito que existem incêndios criminais de pessoas que colocam fogo nas suas casas para acionar o seguro e ganhar um dinheiro com isso. Então, gente, não é oficial esse dado, mas eu gosto de trazer algumas coisas para a gente refletir aqui. Então vamos lá, vamos começar então com a primeira parte, que eu vou localizar geograficamente os focos de incêndio, vamos falar das causas, vamos falar das consequências, vamos falar do governo, vamos falar de tudo. Então fica comigo aí, que o vídeo tá bem legal hoje. Bem, então vamos começar. A parte 1 aqui do vídeo, eu vim localizar para vocês geograficamente onde estão a maioria dos focos dos incêndios na Austrália. A Austrália é um país muito grande, localizado lá no continente chamado Oceania, né? Bem ao sul do Equador, e ela é considerada uma ilha. Ela é uma ilha. Inclusive no passado ela era prisão, porque ela era colônia da Inglaterra e lá mandavam os piores criminosos ingleses, né, e alguns de outros lugares do mundo para a Austrália. Ela é uma ilha. Inclusive, acima dela, do tamanho, qualquer coisa maior que ela não é mais considerado ilha, é considerado já continente. Então ela é o divisor de águas entre ilha e continente. Só uma curiosidade aí para vocês. E essa Austrália, grande desse jeito, ela está praticamente toda tomada por focos de incêndio. Então já foram registrados aí em várias imagens de satélite, vou colocar aqui o mapa para vocês. Existem mais de 100 focos de incêndios aí tomando toda a Austrália, né, segundo as agências de meteorologia do país, que eu fui pesquisar para trazer aqui para vocês. Porém, o desastre principal está lá no sudeste do país. Por quê? Porque na costa leste é onde se localiza a maioria da população australiana. A Austrália ela não é bem povoada, né, ela como um todo, porque o interior da Austrália é um grande deserto, é muito seco, então não mora muita gente. A maioria da população australiana mora aí nessa costa leste e principalmente na região sudeste do país. É onde se localizam as principais cidades, como Sydney, Melbourne e assim por diante. Inclusive, Sydney não é a capital da Austrália, né? Muita gente até confunde, a capital é Canberra. Também então, é nessa porção sudeste do país. E grandes chamas, elas atingiram essa porção sudeste e lá tem muitos parques nacionais. Né, a grande dó, o sentimento triste que a gente fica de assistir essas notícias, que esses parques nacionais, eles são repletos, é um verdadeiro santuário para muitos cangurus, muitos koalas que a gente tem, né, que a gente sabe que são bichos típicos da Austrália, né, muitas aves, e foram muito atingidos, quase 100% desses parques foram atingidos pelas chamas. E os bichos, eles ficam lá perdidos, né, eles tá queimando, eles ficam ali no meio do fogo, eles não sabem fugir. E também nessa costa leste tem muitas cidades costeiras, tem cidadezinhas menores, uma do lado da outra, com várias praias, recebem muitos turistas, tem umas praias um pouco mais desertas, né? E essas cidades costeiras também foram atingidas, muitas pessoas tiveram que sair das suas casas ali.
Então, gente, é aqui que se localizou. O olhar principal, né, das ações para tentar apagar essas chamas foi nos estados que ficam no sudeste, os estados de New South Wales ou Nova Gales do Sul, aqui a sigla em inglês, e Vitória. Então são dois grandes e importantes estados aqui no sudeste da Austrália. Então tá aí a localização, onde o fogo tá. Você tem que ter o mapa da Austrália na sua cabeça e localizar ali a porção sudeste, que é a parte mais povoada desse país e é onde se concentraram aí os principais focos de incêndio. Vamos agora para a parte 2, que eu vou falar dos impactos para a população e para os animais e para o meio ambiente como um todo aí na Austrália. Bem, como eu trouxe então para vocês, vamos falar agora a segunda parte do vídeo sobre os impactos para a população e para o meio ambiente. Isso tem sido bastante divulgado aí nas mídias, mas quais os últimos dados que eu consegui pesquisar e trazer aqui para vocês? Mais de 500 milhão de animais já morreram nesses parques nacionais, já foram atingidos e morreram, né? Inclusive muitos cangurus queimados, imagens de koalas sendo resgatados até das chamas. Aquela imagem daquela mulher que resgatou o koala foi muito impactante. Infelizmente esse koalinha morreu, tiveram que fazer a eutanásia nele porque ele não ia sobreviver, estava com o seu corpinho todo queimado já, não ia sarar, né, essas feridas. Então é muito triste. A gente já viu aqui que esses animais, principalmente os koalas, já perderam, já virou cinza, 30% dos seus habitats naturais. 8 mil koalas mortos, também tem esse dado sendo divulgado, já foram queimados na Austrália, o equivalente a 12 milhões de acres, é o equivalente a muitos milhões de campos de futebol. Só um comparativo que eu trouxe para vocês, na Califórnia, que teve o pior incêndio na Califórnia, que é muito comum, semelhante ao que acontece na Austrália, foram queimados 2 milhões de acres. E aqui então na Austrália, né, já 12 milhões de acres. É o equivalente a 2 Bélgicas queimadas, né? O país Bélgica é 2 áreas equivalentes à Bélgica. Até o momento já foram encontrados 25 mortos devido a esses incêndios, mais de 1.000 casas destruídas. Eu vi ontem quase 2.000 casas destruídas, muitos desabrigados, né? 100 mil pessoas deixando as suas casas. Então esse é o grande impacto que tem para a população e para os animais. Então realmente é muito, muito triste, né? A gente vê aí muita ajuda internacional chegando, muitos artistas. Eu vi ontem que aquela cantora Pink, ela destinou 2 milhões de reais para ajudar a combater os incêndios aí na Austrália. Muitos artistas estão se mobilizando e para minimizar, né, esses impactos. O que acontece, pessoal, é que assim, esses incêndios não tem muito como apagar, como fazer, porque eles têm uma proporção tão gigantesca, né? Eles são tão agressivos, chega a formar túneis de incêndio. É muito violento, é um fogo muito violento, por 2 razões. Principalmente porque a mata ali costeira da Austrália, ela é formada basicamente por eucaliptos. E o eucalipto é uma planta, uma árvore alta, que ela solta um óleo extremamente inflamável, o óleo desse eucalipto, não é? E inclusive aqui na minha cidade, né, no passado, aqui era uma região de escoamento de café muito importante do estado de São Paulo, o interior, né, de São Paulo. Então foram trazidos muitos eucaliptos australianos aqui para o nosso horto florestal. Eles foram reflorestados lá para servirem de dormentes desses trens, dos trilhos de trens. Então aqui na nossa região a gente tem bastante eucalipto. Eles soltam um cheirinho gostoso no ar, né? Atrai abelhas, o mel de eucalipto também é muito legal. E ele tem esse óleo extremamente inflamável. E como lá no sudeste da Austrália tem muitos eucaliptos, o fogo se alastra rapidamente. Então, como que os bombeiros fazem, né? Muitos aviões sobrevoam e jogam água, mas
Isso é muito pouco que ajuda. Eles tentam controlar a direção desses incêndios. Então eles vão jogando uma espécie de um líquido lá próprio, contornando onde está esse incêndio para ele não avançar mais. E assim eles vão direcionando para chamas irem para alguns lugares que já não tem muito assim o que queimar, que já queimou, e algum lugar que a chama tende a diminuir. Porém, as elevadas temperaturas e os ventos fortes continuam a ser um agravante. É difícil, então, controlar essas chamas. Mas essas são as tentativas que eles tentam de controlar esse fogo. Agora, então, vamos para a próxima parte do vídeo. Bem, então agora nessa parte do vídeo, eu vou falar para vocês as principais causas desse incêndio. O que então causou esses grandes incêndios que a gente vem assistindo aí nos últimos dias? E se você tá aqui comigo até esse ponto do vídeo, eu peço para você deixar aqui o seu like, clica aqui no botãozinho de curtir, deixa o seu curtir para mim, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu sempre trago vídeos, atualidades, temas de geografia, inclusive temas de vestibular. E esse é um assunto que tem uma tendência muito grande de cair nos vestibulares desse ano, porque está relacionado ao aquecimento global. E sempre questões ambientais são quentes para cair nos vestibulares do Brasil ou concursos do Brasil. Então se inscreve no canal, eu comemoro cada novo inscrito. Deixe seu comentário, a sua participação, o seu like. Tudo isso serve para mim como um combustível para eu continuar fazendo esses vídeos aí para vocês, certo? Então, obrigada aí, já deu like, vamos continuar. Vamos então ao tema do vídeo. Quais as causas desses incêndios? As causas, pessoal, são basicamente duas. Tem as causas humanas e tem as causas naturais. As causas naturais são sim as principais. Por quê? Porque somou aí 3 pontos muito perigosos de serem somados que causam queimadas. Um tempo seco, porque a Austrália está vivendo aí a parte da estiagem, está saindo do inverno bem seco, que é comum, assim como o nosso Brasil, é um inverno muito seco. As altas temperaturas agora do verão, que passam dos 40 graus, como você pode ver aí nos últimos anos, a Austrália ela vem só aumentando as suas temperaturas anuais. E a gente tem aí também somado a isso ventos muito fortes. Esses ventos são soprados do interior da Austrália, do deserto, e ele tem a ver também com o dipolo do Oceano Índico, que eu já vou explicar para vocês. Então, somou essas 3 causas, a seca, alta temperatura e ventos. Tudo isso é um prato cheio para queimada. Mas vamos lá, as causas naturais também acontece o seguinte, a Austrália ela tem uma mata típica tropical ao norte, né? Ao sul já tem características mais de mata temperada. E essa vegetação tropical, ela é muito semelhante com o nosso cerrado brasileiro. Se você olhar aqui a Austrália, né? Esse país cor-de-rosinha que tá aqui, e se você for seguindo no mesmo paralelo, que é o sul da África, você chega aqui no nosso Brasil, esse amarelinho aqui é o Brasil, não é? Então, se você seguir no mesmo paralelo, você encontra vegetação de clima tropical, que aqui é o nosso cerrado. O cerrado, ele também sofre com queimadas naturais, geralmente provocada por raios na natureza. O que acontece nessas queimadas naturais? Toda a vegetação ela se queima, essas cinzas são altamente nutritivas e quando as cinzas caem no solo, ela fertiliza esse solo e aí logo no final do inverno vem o verão, que é chuvoso do clima tropical. Esse verão chuvoso vai renovar toda essa vegetação. Então é importante até essas queimas naturais aí do cerrado brasileiro. Inclusive, ele tem todo o tronco, o caule, eles são cobertos por ceras para proteger mesmo, para a planta não morrer. Então ela continua viva no seu interior, queima e as cinzas faz fortalecer o solo. Porém, gente, as perdas dos animais, a fauna, lógico, sofre muito com isso e também as pessoas, né? A fumaça dessas queimadas são extremamente tóxicas, causa sim problemas respiratórios. Lá na Austrália, os hospitais estão cheios de pessoas com problemas respiratórios, elas ficam também meio sonolentas, então tem um impacto muito grande para a fauna e para as pessoas.
Então, essas são as causas naturais. O eucalipto com óleo inflamável, a período de estiagem muito forte causado pelo dipolo oceânico, altas temperaturas, a gente tem Sydney passando de 42 graus, né? Tem uma cidadezinha, Perth, que eu vi, passou de 48 graus, então uma Austrália inteira quente e ventos muito secos. Essas são as causas naturais, que são as principais. Porém, tem também causas humanas. As principais causas humanas são a respeito, não são intencionais, a maioria das vezes, né? É um cara que solta um cigarro, uma bituca de cigarro, que joga um fósforo, ou faíscas de maquinários agrícolas, de ferramentas agrícolas, que saem aquelas faíscas, né? Escapamentos de algum carro, de algum caminhão. Então, tudo isso pode causar. Se uma árvore também cai em cima de uma fiação elétrica, pode explodir, sai aquelas faíscas e alastram fogo. Então tem também essa contribuição humana. Eu estava vendo agora em alguns jornais que algumas pessoas foram até presas, acusadas de jogar cigarro. Então é um crime, é a mesma coisa de você dirigir bêbado, é um crime, você não pode, porque não que você é um assassino e queira matar pessoas, mas você sabe do risco que você causa dirigindo bêbado, que pode matar pessoas. Então a mesma coisa a pessoa que joga um cigarro, não que ela queira causar todo esse desastre, né, no seu país, mas ela não pensa nas consequências, então é sim um crime. Então essas são as principais causas humanas e naturais do que causou aí esses graves incêndios que a gente tem visto aí na Austrália. Vamos agora entender a parte 4 do nosso vídeo de hoje, que é a parte mais técnica. Eu vou caminhar um pouquinho mais para a parte específica de climatologia da nossa explicação aí relacionada aos incêndios australianos. O que aconteceu esse ano que contribuiu para as queimadas? Aconteceu esse chamado dipolo do Oceano Índico. O que é isso, esse dipolo do Oceano Índico? Ou El Ninho do Índico, ele também é conhecido assim. O que acontece é o seguinte, gente, olhando aqui a Austrália, né? Então, entre a Austrália e a África, né? Nós temos o Oceano Índico, ok? Então, Austrália e África, Oceano Índico. Tudo bem, aqui tem a Índia, né? Então, Oceano Índico. Esse oceano, ele sofre um fenômeno chamado de dipolo. O que significa isso? Significa assim, ao longo do ano, os meteorologistas, eles medem a temperatura dos dois lados, das duas metades desse oceano. Então, mede a temperatura da parte oeste e a temperatura da parte leste desse oceano. Se por acaso a diferença dessas temperaturas der positiva, vai ter mais seca na Austrália. Por quê? Um oceano mais quente, o ar sobe, fica leve, então traz ventos secos trazidos dos continentes. Então a Austrália fica mais seca ainda. E esse ano o que aconteceu? Deu positivo. Agora, temos também a influência de um outro fenômeno, esse não é muito conhecido, chamado modo anular do sul. Tem a ver aqui com a Antártida. A Austrália, ela fica bem próxima à Antártida, bem próxima, e ela sofre a influência de um cinturão de vento que sopra no sentido norte-sul. E ele tem fases negativas e fases positivas. Quando a fase é negativa nesse cinturão de vento, causa muita pressão no sul da Austrália, e essa pressão também deixa os ventos mais secos na Austrália. E o que aconteceu esse ano? Juntou as duas coisas. Juntou um modo anular sul negativo, portanto deixa a Austrália mais seca, e um dipolo do Oceano Índico positivo, que também deixa a Austrália mais seca. Então, esses dois fenômenos, você vê como que envolvem mais coisas, gente? Tudo isso contribui para um ar mais seco, para um período de estiagem mais forte na Austrália. Junta elevadas temperaturas, uma faísca aqui e outra ali. O que acontece? Essas queimadas, essas proporções que a gente vem assistindo nos últimos dias. Beleza, gente? Vamos então para a próxima parte do vídeo. Nessa quinta parte do vídeo, eu vou falar com vocês um pouquinho e o governo. E aí, né? Qual a postura do primeiro-ministro, que ele se chama Scott Morrison?
O primeiro-ministro, ele não é muito bem visto pela população em relação a essas queimadas. Ele foi visitar alguns focos de incêndio e ele foi hostilizado pela população. Tem até vídeo ele indo dar a mão para um bombeiro e o bombeiro não deu a mão para ele, muitas pessoas cobrando das mortes, o que ele vai fazer, das perdas ambientais que foram muito significativas. Então, o governo, ele não é bem visto. Por quê? Em 2019, na verdade, bem antes, os ambientalistas, os meteorologistas trouxeram para o governo um projeto comprovando que a Austrália ia sofrer essas fortes queimadas, tendencialmente pelo clima, ia sofrer, e pedindo um maior orçamento para o corpo de bombeiros lá da Austrália, em homens, em aviões, enfim, pedindo para aumentar esse orçamento. E o que o governo fez? Foi negado, né? Ele não deu a mínima atenção para esse projeto. Então, gente, a gente vê aí que é uma postura extremamente conservadora em relação às questões ambientais naquele país. É o governo chamado de governo liberal, que está desde 2013, e é um governo conservador. Ele apoia muito as indústrias de carvão, né? Então extremamente poluidoras para a atmosfera, emitem grandes quantidades de gás carbônico, né? E ele é a favor do desenvolvimento da Austrália, desenvolvimento industrial e econômico, porém deixando de lado aí as questões ambientais. Agora ele se pronunciou um pouco mais favorável a essas questões. Um problema da Austrália é que 85% dos bombeiros são voluntários, são civis, não é? Então ele prometeu até uma ajuda de $4 mil para esses voluntários. O governo lá, agora que ele está se mostrando um pouco mais atento a essas questões, porque de fato foi muito grave. Beleza? Então agora vamos para a última parte do vídeo. Bem, nessa última parte do vídeo eu vou mostrar para vocês um comparativo entre a queimada na Austrália e a queimada que nós tivemos aqui na Amazônia no ano passado, em 2019. É diferente, gente, as causas. Primeiro que as queimadas na Austrália são muito maiores do que a que aconteceram na Amazônia, que já foi muito grande. A fumaça chegou até aqui no estado de São Paulo, né? 6 vezes maior é a queimada na Austrália, como vocês podem ver. Só que lá é um bioma adaptado, como eu já expliquei para vocês. Então, as causas principais são naturais. O que difere da Amazônia é que as causas não são naturais, porque o bioma amazônico, gente, é um bioma úmido. É um clima equatorial, que é extremamente chuvoso o ano todo, é quente e chuvoso. Então as queimadas que ocorrem na Amazônia não são por causas naturais, são sim por causas humanas, são sim crimes, principalmente devido à fronteira agrícola que avança na Amazônia, que devasta todo o nosso cerrado. Então é causado sim por ruralistas que que querem fazer esse desmatamento da Amazônia para avançar as plantações, principalmente de soja e o gado, a pecuária, então, no centro-oeste e no norte do nosso país. Então, essa é a diferença principal dessas nossas queimadas. Então, a gente tem que ver o lado político, né, as lideranças políticas, tanto da Austrália quanto do Brasil, perante essas questões, tanto criminais quanto naturais, tem que dar uma atenção maior por isso, porque realmente as perdas são muito grandes, na minha opinião. Outra coisa interessante que eu vi ontem que aconteceu, as fumaças da Austrália já atingiram o sul do Brasil. Elas puderam ser vistas lá em Porto Alegre. Olha que curioso. Essas fumaças, elas caminharam cerca de 13 mil quilômetros. Se você olhar aqui, a Austrália até o Brasil, né? Vem aqui pelo Oceano Pacífico. Ó. Se você olhar aqui, a Austrália até o Brasil, são cerca de 13 mil quilômetros. E essas fumaças caminharam, são fumaças que estão muito altas e puderam ser vistas no céu lá do sul do Brasil, de algumas cidades, como Santana do Livramento e Porto Alegre. Então, gente, algo que acontece ali na Austrália, a gente fica triste de ver essas notícias, a gente fica chateado. A fumaça chegou aqui no sul do Brasil,
aconteceu uma comoção mundial, então a gente tem que ficar ligado a esses acontecimentos, né? E pensar também na proteção ambiental aqui no país, fazendo cada um a sua parte. Então espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar aqui seu like, o seu comentário, é muito bem-vindo, eu fico muito contente de ler todos os comentários. Se inscreva no meu canal, me segue também lá aqui no Instagram, ou lá no Instagram, não sei onde você tá vendo, e que é @professora Rafaela, e a gente se vê no próximo vídeo.